Salmos, capítulo 74, Salmo de Asaf. Ó Deus, por que nos rejeitaste por tanto tempo? Por que é tão intensa a tua ira contra as ovelhas de teu pasto? Lembra-te de que somos o povo que adquiriste muito tempo atrás, a tribo que resgataste como tua propriedade. Lembra-te ainda do Monte Sião, a tua habitação. Caminha pelas ruínas assustadoras da cidade, vê como o inimigo destruiu teu santuário. Ali teus inimigos deram gritos de violência, ali hastearam suas bandeiras de guerra, usaram seus machados como lenhadores no bosque. Com machados e picaretas despedaçaram os painéis entalhados, incendiaram todo o teu santuário, profanaram o lugar de habitação do teu nome. Pensaram, vamos destruir tudo, e queimaram todos os lugares de adoração a Deus. Já não vemos teus sinais, não há mais profetas, e ninguém sabe quando isso acabará. Até quando, ó Deus, permitirás que nossos inimigos te insultem? Acaso deixarás que blasfemem teu nome para sempre? Porque retens tua forte mão direita, estende-a com poder e destrói-os. Tu, ó Deus, és meu rei desde a antiguidade e trazes salvação à terra. Com tua força, dividiste o mar e despedaçaste as cabeças dos monstros marinhos. Esmagaste as cabeças do Leviatã e o deste como alimento aos animais do deserto. Fizestes jorrar fontes e riachos e secaste rios de águas torrenciais. Tanto o dia como a noite pertencem a ti, criaste a luz das estrelas e o sol, determinaste os limites da terra e fizeste o verão e o inverno. Vê como os inimigos te insultam, Senhor, uma nação insensata blasfemou teu nome. Não permitas que esses animais selvagens destruam tua pomba, não te esqueças para sempre de teu povo aflito. Lembra-te das promessas da aliança, pois a terra está cheia de escuridão e violência. Não permitas que os oprimidos voltem a ser humilhados. Em vez disso, que os pobres e os necessitados louvem teu nome. Levanta-te, ó Deus, e defende tua causa. Lembra-te de como esses tolos te insultam o dia todo. Não ignores o que teus inimigos disseram, nem o tumulto que cresce sem parar. Salmos, capítulo 75. Ao regente do coral, Salmo de Asaf, para ser cantado com a melodia Não Destruas. Graças te damos, ó Deus, graças te damos porque estás próximo. Em toda parte se fala de tuas maravilhas. Tu disseste, no tempo que determinei, julgarei com justiça. Quando a terra e seus moradores estremecem, sou eu que mantenho firmes seus alicerces. Adverti aos orgulhosos, parem de contar vantagem. Disse aos perversos, não levantem os punhos. Não levantem os punhos aos céus em rebeldia, nem falem com tamanha arrogância. Pois ninguém na terra, de leste a oeste, nem mesmo no deserto, deve exaltar a si mesmo. Somente Deus é quem julga, ele decide quem se levantará e quem cairá. Pois o Senhor tem na mão um cálice cujo vinho espuma misturado com especiarias. Ele derrama o vinho e todos os perversos o bebem até a última gota. Quanto a mim, sempre anunciarei o que Deus tem feito. Cantarei louvores ao Deus de Jacó, pois Deus disse, acabarei com a força dos perversos, mas farei crescer o poder dos justos. Salmos, capítulo 76. Ao regente do coral, Salmo de Asaf, para ser acompanhado com instrumentos de cordas. Deus é honrado em Judá, grande é seu nome em Israel. Jerusalém é onde ele habita, o monte Sião é seu lar. Quebrou ali as flechas flamejantes do inimigo, os escudos, as espadas e as armas de guerra. Tu és glorioso e mais majestoso que os montes eternos. Os inimigos mais valentes foram saqueados e jazem no sono da morte. Nenhum guerreiro foi capaz de levantar as mãos. Quando os repreendeste, ó Deus de Jacó, cavalos e cavaleiros ficam imóveis. Não é de admirar que sejas tão temido. Quem pode permanecer diante de ti quando irrompe a tua ira? Dos céus pronunciaste tua sentença. A terra estremeceu e se calou. Tu te levantaste para julgar, ó Deus, para salvar os oprimidos da terra. A rebeldia humana resultará em tua glória, pois tu a usas como arma. Façam votos ao Senhor, seu Deus, e cumpram-nos. Todos paguem tributos àquele que deve ser temido, pois ele acaba com o orgulho dos príncipes e os reis da terra o temem. Salmos, capítulo 77. Para Jedutum, regente do coral, Salmo de Asaf.
Clamo a Deus, sim, grito bem alto, quem dera Deus me ouvisse. Quando eu estava angustiado, busquei o Senhor, orei a noite toda de mãos estendidas para o céu, mas minha alma recusou ser consolada. Lembro-me de Deus e começo a gemer, desfaleço ansioso por sua ajuda. Tu não me deixas dormir, estou tão desesperado que nem consigo falar. Penso nos dias que passaram, nos anos que há muito se foram. À noite, relembro canções alegres, consulto minha alma e procuro compreender minha situação. Acaso o Senhor me rejeitou em definitivo? Jamais voltará a ser bondoso comigo? Seu amor se foi para nunca mais voltar? Deixou de cumprir suas promessas para sempre? Deus se esqueceu de ser bondoso? Em sua ira, fechou a porta para a compaixão? Pensei, é por esta razão que sofro. O Altíssimo voltou sua mão direita contra mim. Depois, porém, lembro-me de tudo que fizeste, Senhor. Recordo-me de tuas maravilhas do passado. Estão sempre em meus pensamentos. Não deixo de refletir sobre teus poderosos feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é poderoso como nosso Deus. És o Deus que realiza maravilhas, mostras o teu poder entre as nações, com teu braço forte resgataste teu povo, os descendentes de Jacó e José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e estremeceram. Até as profundezas do mar se agitaram, as nuvens derramaram chuva, os trovões ressoaram nas alturas, os teus relâmpagos riscaram os céus. No redemoinho ouviu-se o estrondo de teu trovão, os relâmpagos iluminaram o mundo e a terra tremeu e se abalou. Teu caminho passou pelo mar, teu trajeto pelas águas poderosas, e ninguém percebeu teus passos. Conduziste teu povo como um rebanho de ovelhas pelas mãos de Moisés e Arão. Salmos, capítulo 78, Salmo de Asaf. Ó meu povo, ouça minhas instruções, abra os ouvidos para o que eu direi, pois lhe falarei por meio de parábola, ensinarei enigmas de nosso passado, histórias que ouvimos e conhecemos, que nossos antepassados nos transmitiram. Não esconderemos estas verdades de nossos filhos, contaremos à geração seguinte os feitos gloriosos do Senhor, seu poder e suas maravilhas. Pois ele estabeleceu seus preceitos a Jacó, deu sua lei a Israel, ordenou a nossos antepassados que a ensinassem a seus filhos, para que a geração seguinte, os filhos ainda por nascer, a conhecesse, e eles, por sua vez, a ensinarão a seus filhos. Portanto, cada geração deve pôr sua esperança em Deus, não esquecer seus poderosos feitos e obedecer a seus mandamentos. Assim, não serão como seus antepassados, teimosos, rebeldes e infiéis, que se recusaram a confiar em Deus de todo o coração. Os guerreiros de Efraim, embora armados de arcos, deram meia volta e fugiram no dia da batalha. Não cumpriram a aliança de Deus, não quiseram viver de acordo com sua lei, esqueceram o que ele havia feito, as maravilhas que lhes tinha mostrado, os milagres que realizara para seus antepassados na planície de Zoã, na terra do Egito. Pois ele dividiu o mar e os conduziu na travessia, fez as águas se erguerem como muralhas. Durante o dia, os guiava com uma nuvem, durante a noite com a luz do fogo. No deserto, partiu as rochas para lhes dar água, como a que jorra de um manancial, da pedra fez brotar riachos e correr água como um rio. Ainda assim, continuaram a pecar contra ele, se rebelaram contra o Altíssimo no deserto. Puseram Deus à prova em seu coração e exigiram a comida que tanto queriam. Chegaram a falar contra o próprio Deus, dizendo: Deus não é capaz de nos dar comida no deserto. Sim, ele pôde bater numa rocha e dela fazer brotar água, mas não é capaz de dar pão e carne a seu povo. Quando o Senhor os ouviu, se enfureceu. O fogo de sua ira ardeu contra Jacó. Sim, sua ira se levantou contra Israel, pois não creram em Deus, nem confiaram em seu cuidado. Apesar disso, ele deu ordens às nuvens, abriu as portas dos céus, fez chover maná para alimentá-los, deu-lhes pão dos céus. Eles comeram o pão dos anjos, receberam comida à vontade. Ele enviou dos céus o vento do leste e por seu poder guiou o vento do sul. Fez chover carne como se fosse pó, muitas e muitas aves como a areia da praia. Fez as aves caírem dentro do acampamento ao redor de suas tendas. O povo comeu à vontade. Ele atendeu ao desejo deles, mas
Antes que estivessem satisfeitos, enquanto ainda tinham comida na boca, a ira de Deus se levantou contra eles. Ele matou seus homens mais fortes, feriu mortalmente os jovens de Israel. Ainda assim, continuaram a pecar, não confiaram em Deus apesar de suas maravilhas. Por isso, reduziu a vida deles a um sopro e fez seus dias terminarem em terror. Quando Deus começou a matá-los, finalmente o buscaram, arrependeram-se e levaram Deus a sério. E então lembraram que Deus era sua rocha, que o Deus Altíssimo era seu redentor. Contudo, foi só da boca para fora. Mentiram para ele com os lábios, pois o coração não era leal a Deus. Não foram fiéis à sua aliança e, no entanto, ele foi misericordioso. Perdoou seus pecados e não os destruiu. Muitas vezes conteve sua ira e não se enfureceu contra eles, pois se lembrou de que eram simples mortais, passam como o vento que não volta mais. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e o entristeceram naquela terra desolada. Repetidamente puseram Deus à prova e provocaram o Santo de Israel. Não se recordaram do seu poder, nem do dia em que ele os resgatou de seus inimigos. Não se lembraram dos sinais que ele fizera no Egito, das maravilhas realizadas na planície de Zoã. Ele transformou os rios em sangue, para que ninguém bebesse de suas águas. Enviou enxames de moscas para devorá-los e rãs para destruí-los. Entregou suas plantações às lagartas e suas colheitas aos gafanhotos. Destruiu as videiras com granizo e as figueiras com geadas. Entregou seu gado à chuva de pedras e seus rebanhos aos raios. Lançou sobre eles sua ira ardente, sua fúria, indignação e hostilidade. Enviou contra eles muitos anjos destruidores. Voltou sua ira contra eles, não lhes poupou a vida, mas os devastou com a peste. Matou todos os filhos mais velhos do Egito, a flor da juventude na terra de Cã, mas conduziu seu povo como um rebanho de ovelhas e os guiou em segurança pelo deserto. Manteve-os a salvo e não tiveram medo, o mar cobriu seus inimigos. Levou o povo até a fronteira de sua terra santa, a região montanhosa que para eles conquistou. Diante deles expulsou as nações e repartiu entre eles sua herança. Estabeleceu as tribos de Israel em seus lugares. Ainda assim continuaram a pôr à prova o Deus Altíssimo e a se rebelar contra ele. Não obedeceram a seus preceitos, voltaram atrás e foram infiéis como seus antepassados. Mostraram-se indignos de confiança como um arco defeituoso. Provocaram a ira de Deus ao construir altares para outros deuses. Com seus ídolos despertaram neles ciúmes. Quando Deus os ouviu, se enfureceu e rejeitou por completo Israel. Abandonou sua habitação em Siló, o tabernáculo onde vivia no meio do povo. Deixou que a arca de seu poder fosse capturada, entregou sua glória nas mãos de inimigos, permitiu que seu povo fosse morto à espada, pois se enfureceu com eles, sua propriedade. Os jovens foram consumidos pelo fogo, e as moças não puderam entoar canções de núpcias. Os sacerdotes foram mortos à espada e as viúvas não puderam lamentar as mortes. Então o Senhor se levantou como de um sono, como o guerreiro que desperta da embriaguez. Fez os inimigos recuarem e os entregou à vergonha para sempre. Rejeitou, porém, os descendentes de José, não escolheu a tribo de Efraim, antes escolheu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amou. Ali construiu seu santuário, alto como os céus, firme e duradouro como a terra. Escolheu Davi, seu servo, e dos currais o chamou. Tirou-o do pastoreio de ovelhas e cordeiros e tornou-o pastor dos descendentes de Jacó, o povo que a Deus pertence, Israel. Com coração sincero, Davi cuidou deles e os conduziu com sensatez.